Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Povo brasileiro, boa noite. Sejam muito bem-vindos à assinatura IB. Algumas pessoas vieram ao longo da semana passada perguntar sobre a natureza deste nosso empreendimento, né? O que seria a assinatura. Bom, vocês vão notar que vai haver uma diferença disso para algumas outras coisas que o Instituto faz. Porque na formação básica, formação intermediária, formação infantil, existe uma certa sequência, né, que é baseada num cronograma, e esse cronograma é baseado numa espécie de lógica interna das aulas, como o desenvolvimento de certos assuntos, etc. Enquanto que, por isso pode parecer que esta formação aqui, né, esse curso, essa sequência de palestras, não vão ter uma unidade, né? Mas na verdade é porque, ou seja, não vão ter uma lógica, parece que a única lógica da coisa é a sua ilógica, né? Mas na verdade não é assim, ela possui, na verdade, uma lógica interna, só que ela é um pouco diferente, né? Então, as palestras vão ser sobre assuntos variados, tá? De modo que, por enquanto, elas ainda estão acontecendo, mas se vocês virem, por exemplo, semana que vem vai ser o Caio, ele vai falar sobre tal coisa, depois vai ser Danilo, ele vai falar sobre outra coisa. E vocês vão olhar para aqueles temas assim e pensar, não parece que uma coisa se deduz da outra, né? Mas, na verdade, a unidade que essas coisas têm é mais ou menos a unidade das próprias atividades que o Instituto faz, né? A unidade que as coisas estabelecem entre si, que são operações intelectuais, ou seja, são temas que nós vimos estudando e que, no final das contas, tentam se orientar mais ou menos por aqueles ideais que o professor Olavo já tinha colocado no COF para a vida intelectual. E, na verdade, se vocês forem olhar as próprias aulas do COF, né, elas também pareceriam ter essa falta de lógica. Porque o professor Olavo estava falando do PT, aí depois ele falava de Louis Lavelle, depois ele falava de marxismo, daí ele falava de astrologia, né? Mas, na verdade, o que essas coisas todas têm em comum é que elas são atividades de estudo orientadas pela consciência de uma necessidade que existe na cultura, né? Então, o professor Olavo deu o exemplo de, imagine um erudito, né, que vai resolver fazer uma tradução das odes de Píndaro, né, aquele poeta elegíaco grego. Aí o cara vai lá, ele sabe muito bem o grego, sabe muito bem a história da Grécia, filologia grega e tal. Aí vai fazer aquilo ali, certo? Tudo bem, pode até ser que seja um trabalho bem feito e tudo mais. Mas, em algum momento, ele deve se perguntar assim, qual é a relevância deste assunto para as pessoas que vão ler, para as pessoas que terão notícia desse empreendimento, né? E o que nós fazemos aqui é baseado nisso, e não só o que nós fazemos, né? Mas o trabalho de várias das pessoas que orientam muito do que nós fazemos também é assim, né? O professor Scorsin, o professor Falcon, por exemplo, né?
Então eu me lembro ali, acho que foi 2020 mais ou menos, já tinha começado aquele projeto do professor Falcon, que era o projeto Animus, né? Que ainda está aí de vento em popa, né? E aí ele tinha aberto lá um módulo de taoísmo, né? Que ele ia falar de taoísmo e nunjutsu. Aí beleza, na época eu ainda não estava envolvido com as coisas com as quais eu estou envolvido agora, e portanto a minha própria vida intelectual eu não vinha orientando de uma maneira muito lógica. Eu basicamente estudava aquilo que eu achava maneiro, né? Do que eu achava legal eu estudava. Embora já houvesse por trás daquilo ali um certo instinto, né, de necessidade cultural. Eu não estava estudando, sei lá, fabricação de aviões, né? Eu também não estava estudando poesia russa do século XI, né? Sei lá, algumas coisas assim muito desconexas, né? Mas de qualquer forma, quando eu ouvi falar daquilo ali, eu não era aluno do Animus na época, né? Mas eu não fiquei espantado, né, com o professor Falcon ter falado daquilo ali, até porque esse assunto aí de filosofias orientais era uma coisa da qual eu gostava também, né? Inclusive eu estava estudando algumas coisas relacionadas a isso nessa época, então sei lá, não me pareceu misterioso, porque eu pensei, o Falcon deve estar fazendo mais ou menos o que eu faço, né? Se eu acho legal um negócio, está estudando aquele negócio, eu vou falar sobre o negócio para as pessoas, né? Só que, quando nós nos encontramos com ele, ano passado, né, que Matheus e Danilo foram para lá e eu ainda morava no Rio Grande do Sul, então a gente foi encontrar o professor Falcon lá. Ele incidentalmente tocou nesse assunto, né? Ele disse assim, eu estava notando na época que no nosso meio olavético, reacionário, conservador, católico, etc., vinha surgindo uma certa tendência que era que desembocaria depois naquilo que o Matheus chama de mamonismo, né? Ou seja, havia uma ideia que estava sendo proposta para as pessoas de que o modo como o homem afirma a sua virilidade, ou o modo como ele busca a virtude na vida prática, é através do trabalho e da rentabilidade financeira disso. Então, havia muito desse papo, né? Ainda há, na verdade, de que aquilo em que a gente deve prestar atenção, especialmente os homens, né, em encontrar alguma atividade que seja rentável e aí, portanto, ganhar dinheiro, né? Aí o professor Falcon disse que havia notado que nisso havia uma espécie quase de protestantismo espiritual na coisa, porque era uma espécie assim, de tentativa de justificação pelo trabalho, que é uma coisa que na ética protestante existe mesmo. E aí ele viu que aquilo aí estava muito estranho, e que na verdade isso provavelmente levaria as pessoas para um lugar não muito bom, né? Isso faria com que as pessoas despendessem esforços para certas atividades que não eram tão frutíferas quanto se elas se dedicassem a outras coisas. E aí, portanto, ele que já conhecia bastante dessa filosofia do taoísmo, ele a propôs como uma espécie de reação ou de remédio a isso, né? Que justamente, eu não sou um grande estudioso do taoísmo, né? Mas uma das coisas que é muito característica dessa filosofia é justamente de que aquilo que nós devemos fazer não é propriamente uma ação nossa que vai incidir e alterar a realidade, mas que, na verdade, o ideal da vida seria, o máximo possível, inserir-se dentro de uma espécie de fluxo maior, que nos transcende, né? Então, a gente deve tentar, na verdade, se adequar a um movimento que nos transcende, é um movimento que está aí, né? Há toda uma ordem do cosmos e da natureza, com a qual nós devemos, por assim dizer, colaborar. Então não é assim uma atividade forçada que vai incidir sobre a realidade de maneira contundente. Na verdade, o que nós devemos buscar é uma certa suavidade em deixar-se inserir nessa ordem, né? Ele tinha entendido, então, esse negócio do taoísmo como uma reação a isso e um possível antídoto para essas coisas, né? Então, muito do que nós estamos falando recentemente, que o Instituto Borborema vem fazendo também, é algo nesse sentido e que tem em comum com essa atividade do professor Falcon, do professor Olavo, a própria estrutura do COF, etc., o fato de que isso brota isso surge, né, de um trabalho de crítica cultural. E é justamente sobre essa atividade aí, né, e que serve de base para as outras coisas que nós estamos fazendo, que eu gostaria de me debruçar, né? Eu gostaria de explicar algumas coisas a respeito disso, por ser, entendo eu, uma atividade fundamental
para quem vai atuar intelectualmente na sociedade essa atividade da crítica cultural. Então, inclusive eu coloquei como nome desta palestra Introdução à Crítica Cultural, o que, como todo nome que a gente dá para alguma coisa, ele ao mesmo tempo resolve problemas e cria outros problemas, né? Um dos problemas que ele resolve é o fato de, a necessidade das pessoas pelo menos saberem do que a gente vai falar, ou mais ou menos em que direção que a gente está indo, né? Então, uma vez que a coisa se chama Introdução à Crítica Cultural, a gente não espera que vai haver aqui instruções sobre agricultura, né? Ou instruções sobre a fabricação de látex, né? E nem sobre astrologia ou alquimia, sei lá. Então, já delimita um pouco, né? Só que o problema depois é o da definição dos termos. Porque, certo, não são essas coisas, é esta aqui, mas o que é esta coisa? Né? Já entra em... naturalmente, para alguém que tem uma certa formação e está acostumado com esse tipo de palestra, já surge a questão, né? O que é, afinal de contas, crítica cultural? Então, para dar uma noção mais clara sobre isso, o melhor é a gente depurar esses termos, né? Então, em primeiro lugar, o que é crítica? Né? E eu espero, inclusive, que nessa depuração, nessa atividade aí, vocês vão começando a entender algumas coisas que são, inclusive, que, aliás, não são objeto desta palestra. Então, por exemplo, vocês sabem que existem vários métodos educacionais modernos que pretendem criar nas pessoas um senso crítico, né? Que, na verdade, o aluno ele não deve estar ali para aprender passivamente, mas para ter um olhar crítico sobre as coisas, né? Eu não vou falar sobre isso, mas à medida em que a gente for discutindo o que é crítica cultural, eu espero que isso já esclareça isso aí também. Talvez não agora, mas depois, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que dá para se esperar de palestras como as que nós vamos ter aqui, em que elas vão ter certos temas variados, que, na verdade, era o que acontecia, né, com o trabalho do professor Olavo também. Aqueles que estudaram alguma coisa dele provavelmente já tiveram essa experiência de ele explicar uma coisa e isso esclareceu uma outra, que nem era o objeto da palestra dele, nem estava falando sobre aquilo ali, mas já se tornou mais claro. Bom, então, em primeiro lugar, a nossa palavra crítica, ela vem de um verbo grego, né, que é o verbo krino. E esse verbo krino, ele significa, é daí que vem krites, né, e kritikos, e daí que nós temos crítico, né. Esse verbo, ele significa separar, certo? Originalmente significa separar, inclusive parece que ele é originalmente uma metáfora agrícola, que vem justamente da ação de separar, por exemplo, o grão da palha, né. Era utilizado esse verbo no grego arcaico para isso. E para vocês verem como isso não é uma esquisitice grega, porque os gregos tinham lá a sua esquisitice, né? Em árabe funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então existe um termo árabe que é furqan, né? Inclusive tem um capítulo do Corão que se chama Furqan, que significa o critério, né? O modo como a gente discerne uma coisa da outra, o modo como a gente discerne o bem do mal, por exemplo, ou a verdade da mentira. E esse substantivo furqan, ele vem do verbo farqa, que também significa separar. Né? Então, assim, parece ser uma ideia que mais de um povo já teve, né? de que essa atividade crítica, a atividade própria do juízo humano, ela é a atividade de separar e distinguir as coisas. Né? Muito bem, daí separar e distinguir o que do que, em primeiro lugar. Aí é que vem o adjetivo cultural. Então, crítica cultural seria essa capacidade crítica, capacidade de separar as coisas, só que aplicada sobre a cultura. Aí vem que vem o problema, o que é cultura, né? Tinha uma época que, antigamente, né, quando não tinha tanta coisa na internet, que eu me lembro de ter assistido, se eu devia ser pré-adolescente, aquele programa da Luciana Gimenez, né? Que inclusive é onde nós tivemos acesso ao Bolsonaro fase 1, né? Que era o Bolsonaro no tempo dos debates na Luciana Gimenez. Aí eu vi uma vez um debate muito interessante, que se não me engano era entre o MC Creu e o Regis Tadeu, que é aquele crítico musical, né? Aí o tema era funk é cultura? Ponto de interrogação. Aí o MC Creu estava lá defendendo, com Luciana Gimenez ao seu lado, que funk era cultura, enquanto que o Regis Tadeu vinha lá para dizer que funk não era cultura, né? Se não me engano, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, ficava aquela discussão que era aquela mesma bateção de cabeça que geralmente são as discussões que nós encontramos na televisão, na universidade, na escola, etc. Né? Era basicamente assim, funk é cultura sim. Não é cultura não. Aí ele falava uma coisa, o outro me dizia, não, é cultura porque não sei o quê. O outro, não, mas não é cultura porque não sei o quê. Né? E ficavam os dois ali, né?
Como a nossa civilização hoje ela é órfã de Aristóteles, né? O nosso pai Aristóteles foi assassinado, e aí nós estamos aqui como um bando de baratas tontas, né? O próprio Aristóteles, ele provavelmente, não sei se ele assistiria o programa da Luciana Gimenez, talvez sim, porque ele mesmo dizia que é próprio do sábio não rejeitar conhecimento de nenhuma origem, né? Então, isso aí já fica um bom exercício imaginativo, né? Aristóteles assistindo a Luciana Gimenez. Mas ele provavelmente diria assim, olha, vocês não vão resolver esse problema nunca, porque na verdade um está utilizando cultura num sentido e o outro está utilizando no outro. Vocês estão utilizando a mesma palavra em mais de um sentido diferente, né? E esse tipo de debate aí, na verdade, ele não é próprio apenas da Luciana Gimenez, né? Esse tipo de coisa acontece muito na faculdade, na universidade, etc., né? Em que alguém vai lá, Secretaria da Cultura do município de não sei o quê, eles vão promover um evento aqui com o Wesley Safadão. Aí a pessoa vai dizer, mas isso é cultura? Que absurdo, né? E aí as outras pessoas vão dizer, não, é claro que é cultura, né? Então, esse tipo de mal-entendido continua acontecendo, né? Então, para a gente entender de onde vem isso aí, e aliás, esse é um ponto de partida que eu acho interessante, que em muitos casos era o ponto de partida dos próprios filósofos gregos, né? Não o programa da Luciana Gimenez, mas o equivalente que eles tinham na época dele, que eram as discussões públicas, né? Então, a filosofia, por exemplo, na Grécia, ela só surge quando já existe uma tradição retórica bem consolidada e as pessoas já estão habituadas a terem debates sobre questões importantes. A partir daí é que começa a atividade propriamente dialética. Então, muitas vezes eles partiam para o exame filosófico de uma questão das opiniões que estavam circulando, que as pessoas andavam conversando, né? Bom, cultura é uma palavra de origem latina, né? Ela já era usada com essa mesma forma, né? Cultura, primeira declinação, utilizada na Roma Antiga, e ela tinha alguma coisa a ver com o cultivo do campo. É daí que vem justamente a agricultura, né? A agricultura é o cultivo do campo, né? Então, é um termo que surge daí, e aí nós temos que, para entender essas metáforas fundamentais das quais nós temos conceitos mais amplos, é importante a gente analisar então qual é esse fenômeno, né, do qual partem essas coisas. Bom, quando a gente cultiva o campo, né, quando existe uma atividade agrícola, o que nós estamos fazendo? Existe a terra, e a terra é fértil, certo? Ninguém exerce a agricultura, por exemplo, num deserto de sal. Então, a primeira coisa é que existe uma potencialidade ali. Só que esse potencial ele não vai ser realizado por si próprio, ele vai exigir um certo trabalho, né? Tem no caso da agricultura, né, arar o campo, fazer os sulcos ali, plantar a semente, depois cobrir a semente de terra de novo, aí depois cuidar da plantinha para ela se desenvolver bem, etc., né? Isso aí é tudo que a gente chama de agricultura. Então, nessa época aí da Roma Antiga, isso já foi utilizado como uma metáfora para, no final das contas, a educação, né? Então, o ser humano nasce, ele tem certas potências, certas capacidades, né, de conhecer a verdade, amar o bem, a virtude, etc., etc., só que isso aí não ia acontecer sozinho, né? Isso não bastava simplesmente largar o bicho no mato lá e aí ele ia cultivar-se, né? Isso ninguém apostou nessa hipótese, né? Nós vivemos hoje num tempo louco o suficiente para achar que isso vai de fato acontecer, porque nós temos realmente pedagogias modernas que sugerem isso, né? Larga a criança ali, né, com uns brinquedos, uns negócios lá, ela vai descobrindo as coisas por si mesma, né? É a pessoa nunca ter convivido com criança, né? Nunca ter visto uma criança na vida. Então, deveria haver um trabalho, né, de cultivo, ou seja, o trabalho que torna uma coisa fértil frutuosa, ou frutífera, né? São duas coisas diferentes, a diferença entre potência e ato, no final das contas. E aí, para isso, né, aquela determinada civilização tinha os meios próprios para isso. Então, no caso da educação, entrava a grande poesia, né, a grande literatura, entravam as ciências, a filosofia, etc. Isso aí como meios de fazer com que o espírito humano conseguisse frutificar de acordo com a sua natureza, né? E daí, inclusive, que vem cultura nesse sentido mais específico, que era o sentido em que o Regis Tadeu estava utilizando, quando ele dizia que funk não era cultura. Ele estava falando no sentido de que o funk, né, como várias outras manifestações da cultura popular, elas não vão nesse sentido, elas não tornam frutíferas as operações do intelecto humano, né? Ou seja, elas não tornam o ser humano capaz de fazer coisas que são pertinentes à sua natureza e que o elevam, por assim dizer, que o tornam maior do que ele é.
mais ou menos como um campo pode ser um terreno baldio, como pode ser uma lavoura, né? Que vai frutificar e vai dar alimento para as pessoas. Só que, com o passar do tempo, esse sentido ele acabou ganhando uma certa amplitude, né? Por isso que a gente pode, por exemplo, falar sobre cultura asteca, cultura chinesa, cultura russa, cultura brasileira, cultura paraibana, né? E aí, nesse sentido mais amplo, aí realmente a MC Creu tinha razão, e que o funk era cultura. Ele era parte continua sendo, né, parte da cultura brasileira. Só que, se nós não captarmos o nexo que existe entre essas duas coisas, aí nós vamos continuar para sempre nessa esquizofrenia verbal de não entender por que um termo é utilizado ora num sentido, ora em outro. Então é justamente isso que eu vou tentar analisar a partir de agora. Todo mundo bem? Todo mundo comigo? Todo mundo animado? Feliz? Muito bem. Lembrando, mais uma vez, que nas minhas palestras, vocês, como a gente está fazendo um processo meditativo aqui, é muito importante que vocês passem por todas as etapas que eu estou enunciando, que eu estou propondo, de modo que, se em algum momento vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês, por favor, ergam a mão, gritem, se atirem no chão, não sei, façam alguma coisa e perguntem, tá? Não precisa esperar eu terminar de expor. Pode levantar a mão, me interromper e perguntar, porque é muito importante que vocês sigam a coisa passo a passo, porque ela tem uma lógica. Muito bem. Então, por exemplo, a gente utilizando no sentido mais moderno a palavra cultura, a gente diria, por exemplo, que existem diferenças entre a cultura brasileira, a cultura chinesa e a cultura árabe, por exemplo, né? Nós diríamos que são 3 culturas e elas se diferenciam sob alguns aspectos. Sobre que aspectos, né? Sei lá, uma coisa que a gente pode muito bem ver num programa da televisão, aí, sei lá, no Multishow, né? Sei lá, a culinária, por exemplo. Né? A gente vai dizer que um dos aspectos pelos quais a cultura brasileira, a cultura árabe, a cultura chinesa, a cultura russa, sei lá, se distinguem na sua culinária. Né? Beleza, o que é exatamente isso, né? Vamos pensar da seguinte forma. Existe uma contingência natural do ser humano que é o fato dele precisar de alimentos. Então, todos nós precisamos comer. Né? Isso é um fato básico da humanidade e dos seres vivos em geral. Só que, por outro lado, o ser humano ele não costuma se dar muito bem com qualquer tipo de ambiente e qualquer tipo de alimento que está disponível ali. Então, nós, por exemplo, ao contrário dos animais, nós não podemos simplesmente nos alimentar das coisas tais como elas estão ali. Né? Os gorilas fazem isso, por exemplo. Né? Eles se alimentam basicamente de folhas. O resultado disso é que tem aquele bicho gigantesco, musculoso, né? E ele se alimenta de folha, que é um negócio que tem pouquíssimo nutriente. Resultado, ele tem que ficar 12 horas por dia comendo para conseguir prover os nutrientes. Ele também tem uma pança gigantesca porque ele precisa ter um intestino gigante para conseguir ficar digerindo aquelas plantas durante todo aquele tempo. Nós, seres humanos, não sobrevivemos assim, de modo que nós precisamos de uma certa tecnologia para o preparo desses alimentos. E essa contingência humana, a necessidade de se alimentar com a nossa incompatibilidade com alguns elementos que tem ali, geram dois aspectos da cultura. Um deles é a economia, e no caso das sociedades ocidentais, elas são predominantemente, as sociedades modernas em geral, né? Elas são predominantemente culturas agrárias. Então, o modo que nós temos de controlar a produção dos alimentos é através da agricultura. E, por outro lado, o modo que nós temos de processar os alimentos para nós conseguirmos comer é de onde vem a culinária, de onde vem a cozinha, né? Aí, beleza. Se os chineses fazem de um jeito, os árabes fazem de outro, nós brasileiros fazemos de outro, os russos fazem de outro, isso significa que diferentes culturas, diferentes civilizações arranjaram, assim, métodos diferentes de lidar com esse problema. Certo? E isso, a diferenciação entre esses diferentes métodos, a gente pode entender de mais de uma forma. Primeiro, pelos próprios recursos que estão disponíveis. Então, de fato, a fauna e a flora brasileira são diferentes da russa, que são diferentes da árabe, que são diferentes da chinesa. Então, os ingredientes são diferentes. Mas, não é só isso, porque existem algumas culturas que vivem em ambientes mais ou menos parecidos, entretanto, eles desenvolvem culinárias muito diferentes. Então, existe sempre uma mistura das duas coisas. Existe uma diferença na natureza, existe uma diferença na cultura, né? Ou seja, no modo como as pessoas vão resolvendo aquilo ali. Uma outra contingência é que o ser humano se encaixa de maneira muito difícil na natureza sobre outros aspectos, como, por exemplo, a temperatura e as intempéries, né? Então, nós não podemos, como os outros animais, andarmos nus, né? Porque nós não temos alguns daqueles mecanismos regulatórios que eles têm, como os cachorros e os gatos, por exemplo, que quando entram numa estação mais quente, eles perdem muitos dos pelos.
né? Quando a estação ficar mais fria, aí mais pelos crescem, né? Nós não temos esse tipo de ciclo, de modo que nós precisamos nos proteger de alguma forma da temperatura. E aí daí que vem o vestuário, né? Então nós precisamos usar roupas. E nisso aí também, a gente vê que é uma outra coisa que diferencia muito as culturas umas das outras. Então, de fato, o vestuário tradicional brasileiro, árabe e chinês são muito diferentes, né? Por quê? Porque essas culturas não só viviam em ambientes diferentes, mas também arrumaram soluções diferentes para aquilo ali, né? Então, nos países ali do mundo árabe, né, existe um calor muito intenso e um sol muito intenso. Então, por um lado, as roupas têm que ser mais frescas, mas elas também têm que cobrir o corpo, porque se muito da pele ficar exposta àquele ar muito seco e muito quente, ocorre uma desidratação, né? Então, eles precisam cobrir o corpo, mas ao mesmo tempo não ficar com muito calor demais, né? Então, fica aquele problema. Por outro lado, os russos e os chineses têm que enfrentar invernos muito rigorosos, né? E assim por diante. Entretanto, ainda assim, e mesmo nos países árabes, aliás, o frio é muito intenso também à noite, né? Então tem um jeito de lidar com o calor, um jeito de lidar com o frio, nesses casos é diferente. E a gente justamente diferencia as culturas, em parte por esses aspectos aí, né? O modo como eles preparam a sua comida, o modo como eles se vestem, etc. Certo? Todo mundo está entendendo a relação de uma coisa com a outra? Então, ou seja, por um lado existe uma contingência, por assim dizer, natural ao que está na natureza, e por outro lado a reação própria daquele povo àquilo. Só que se nós formos seguir essa linha, nós vamos chegar em algum momento num determinado problema que vai vir justamente do que nós estamos entendendo como natureza. Porque, por exemplo, nós vamos enxergar que existe uma diferença não só na culinária, no vestuário, na arquitetura, etc., mas existe uma diferença também, por exemplo, no casamento, né? O matrimônio árabe é entendido de maneira muito diferente do que o matrimônio chinês é entendido, né? E o brasileiro também. Certo, mas aí o que isso tem a ver com plantas e animais e vento e sol, né? Nada. Mas tem a ver com a natureza, porque natureza também se entende num outro sentido, né? Natureza vem do latim natura, né? Que vem do verbo nasco, nascere, que é nascer, né? Então, natureza em princípio seria ou o conjunto das coisas que nascem, né? Nascem e crescem, portanto seria o mundo natural em geral, e também aquilo que está numa coisa pelo simples fato de ela ter nascido, pelo simples fato de ela ter sido gerada. A gente fala isso em relação aos alimentos, né? Então, sei lá, a pessoa vai consumir cenoura in natura. O que significa comer ela in natura? É mais ou menos do jeito que é próprio da sua própria natureza, né? E por outro lado, se eu cozinhar, temperar, fritar, sei lá, eu já não estou mais comendo in natura, porque agora já teve um certo elemento humano de transformação daquilo ali. Ela não está mais exatamente do jeito que ela nasceu. Então, no caso do ser humano, existem algumas coisas que são da sua, aspas, natureza, ou seja, são coisas que nascem com ele, independentemente de alguém ter tomado uma decisão ou não, independentemente de ele ter pensado naquilo ou não, né? Uma coisa é a reprodução humana e a sexualidade humana, que tem essa conexão íntima com ela, né? Então, por exemplo, nós temos essa contingência nossa, que é o fato de que os nossos filhotes, eles são muito particularmente incompetentes e ineptos e desamparados, né? Enquanto os filhotes de outras espécies, eles nascem e pouco tempo depois eles já estão se virando, né? O nosso demora... Alguns demoram, sei lá, 30 anos, né? Para conseguir se virar sozinhos. Claro, aí é uma contingência da cultura moderna. Depois, inclusive, eu vou entrar nesse assunto. Mas parece que tem muita coisa ali que é natural mesmo, né? Então... existe o ato sexual humano, a consequência mais natural dele é que isso gere uma gravidez, e aí na gravidez a mulher vai passar um bom tempo muito frágil, né? Não só da gravidez, mas no período após dar à luz, e de qualquer maneira depois, ainda que ela já esteja mais fortinha, né? A criança ainda está ali precisando de muito, muito cuidado, né? Para sobreviver. Muito bem, então... o casamento parece ser uma coisa bastante óbvia para muitas civilizações, né? Que é preciso que esteja alguém ao lado da mulher para cuidar dela e do bebê, né? Só que, beleza, mas como que as pessoas vão entender essa atividade? Como elas vão entender os deveres relativos a isso? Isso aí varia, né? Alguns povos pensaram de um jeito, outros povos pensaram de outro, mas o fato é que não existe uma moral matrimonial nas civilizações simplesmente porque alguém decidiu
ou porque era o maldito patriarcado oprimindo as mulheres, né? Não, é pelo fato de que os bebês são muito frágeis, de que as crianças são muito frágeis, elas precisam de cuidado. E aliás, não só nessa pequena infância, mas no seu desenvolvimento mesmo, né? Tinha aquele canal que o YouTube destruiu, né? Que era o do Stefan Molyneux, não sei se vocês já ouviram falar nele. Mas ele deve estar ainda em algumas plataformas, né? Eu vou escrever no quadro. Stefan Molyneux, vocês podem pesquisar por Single Motherhood, né, que é o ato ou efeito de ser mãe solteira. Em que ele reúne várias estatísticas, né, de países modernos e que ele compara sob várias perspectivas, né, o desempenho que pessoas têm, ou o modo como a vida das pessoas se desenrola caso elas tenham sido filhos de um pai e uma mãe. Todo mundo é filho de um pai e uma mãe, né, mas que elas tenham sido criadas, né, por um ambiente em que havia um pai e uma mãe, e por outro lado aqueles que são filhos de mãe solteira ou mesmo de pai solteiro, o que é menos comum, né? Então acho que não chega a ser estatisticamente relevante. E é um negócio realmente assustador. A diferença estatística no índice de alcoolismo, uso de drogas, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, violência, enfim, muita coisa, né? Então, parece que realmente ter um pai e uma mãe é uma necessidade do ser humano mesmo, né? Isso, inclusive, é algo que a gente pode notar na própria criação de filhos mesmo, né? No modo como as famílias se estruturam. Tem aquele negócio assim de que se a gente deixa o pai sozinho com as crianças, né? Que é talvez um dos grandes pesadelos de todas as mães, né? É deixar o pai sozinho com as crianças, porque ela sai e depois quando ela volta tá a criança num carrinho de supermercado descendo o telhado e o pai filmando ali para botar no YouTube, o pai jogando a criança para cima, ela caindo na piscina, é um caos, né? Quando que a mãe tem aquele estilo, não faz isso que ele vai se machucar, né? Geralmente tem essa tensão, né? A gente vê isso aí também no próprio modo que o pai e mãe costumam reagir a certas coisas que os filhos fazem, né? A mãe, ela tem geralmente uma coisa assim ela pode até ficar braba num determinado momento, né? Mas a tendência mais duradoura é a de uma leniência maior, né? É de um acolher, confortar, etc., né? Enquanto que o pai geralmente serve para impor um sistema moral mais rígido, né? E por que essas coisas, né? Esse negócio do risco, né, por parte do pai de expor a criança a certas situações e a mãe ao contrário, de tentar, na verdade, impedir que essas coisas aconteçam, né? É basicamente porque a criança de fato precisa dessas duas coisas. Crianças são frágeis, elas são frágeis não só fisicamente, mas emocionalmente também. Demora um tempo até uma criança começar a aceitar que o mundo não vai funcionar do jeito que ela quer, né? Então, que as pessoas às vezes vão confrontá-la, que ela vai ter de se virar numa situação precária, né? De que as pessoas não vão fazer as coisas do jeito que ela quer, que os seus atos vão ter consequências pesadas, vão ter consequências graves. Todo esse tipo de coisa são situações para as quais as crianças não costumam estar armadas desde pequenas, de modo que é preciso de fato ter uma espécie de rede anti-queda ali, né? Ela não pode ser jogada no mundo assim, né? Mas por outro lado, ela tem que aprender que um dia ela vai ter que ser assim. Então o normal é que justamente haja essa complementaridade, né, de acolhimento, conforto, né, proteção e por outro lado de expansão de possibilidades. E no final das contas é mais ou menos o que um pai saudável deveria buscar, né? Que é expandir as possibilidades da criança. Isso tudo eu estou falando do ponto de vista tradicional. Tá? Hoje em dia nós vivemos numa fase particularmente louca da nossa civilização. Então, na verdade, parece que muitas coisas estão invertidas, né? Na minha família, por exemplo, eu posso ver que muitos dos casais que tem ali, a coisa está completamente invertida, né? Na verdade, é o pai que acaba exercendo esse ofício mais maternal e a mãe o paternal. Então, hoje em dia, vale tudo, né? Mas eu estou falando do ponto de vista um pouco mais tradicional, um pouco mais antigo. Muito bem.
Então, eu espero que vocês estejam sendo capazes de apreender mais ou menos o fio que une todas essas coisas que eu estou falando, né? Nós temos, por um lado, uma dimensão natural, nós temos coisas que são parte da nossa realidade, mas que nós... aliás, são coisas que são parte da nossa realidade que nós temos que, de certa forma, que integrar. E, por outro lado, existe a solução que a comunidade na qual nós estamos inseridos mais ou menos engembrou para aquilo ali, né? Certo. A experiência de boa parte das civilizações costuma ser, pelo menos assim nos últimos, 6 mil anos, ou uma coisa assim, de encontrar muitos desses arranjos já prontos, já feitos, né? Então a gente não tem muito registro cultural de épocas em que as pessoas tiveram que resolver esses problemas assim pela primeira vez. Até porque, provavelmente, se eles estavam, por exemplo, tendo de resolver o problema da culinária pela primeira vez, eles não estavam muito interessados em registrar isso por escrito. E é por isso que a gente não fica sabendo dessas coisas, né? Então, ou seja, se a gente tem acesso a alguma coisa das culturas antigas, geralmente é num estágio mais desenvolvido. No estágio em que alguns desses problemas muito materiais, eles já foram, já se lidou com eles, né? Pode acontecer, inclusive, de uma cultura não chegar a estágios posteriores, né? Estava vendo uma aula do professor Falcon esses dias, em que ele estava comentando não sei se é um documentário que ele viu, uma pesquisa que ele leu, de uns antropólogos ocidentais, foram visitar aqueles aborígenes lá da Austrália, né? Aí eles foram lá conversar com o pessoal, e aí eles começaram a fazer perguntas assim sobre metafísica, né? Sobre coisas assim da crença deles. O que vocês acham que acontece com o universo, não sei o quê, tem uma força por trás, né? E aí os caras estavam lá e não estavam entendendo muito bem do que eles estavam falando, né? E os bichos ali tentando espremer para ver se saía alguma metafísica dali, né? Aí mas o que vocês pensam, afinal de contas? Daí, a gente pensa em o que a gente vai comer amanhã, né? Se vai ficar muito frio, sei lá, alguma coisa assim. Eles estavam totalmente inseridos assim no mundo natural, né? No mundo físico, material, e não tinha uma perspectiva além daquilo ali, né? Por quê? Provavelmente porque a cultura deles não conseguiu fazer um arranjo, ou talvez tenha conseguido num determinado ponto e as pessoas acabaram esquecendo, né? Desses arranjos quanto aos elementos mais básicos, por exemplo, como que a gente vai comer, como que a gente vai ter acesso a alimentos. Eles ainda eram uma sociedade de caçadores e coletores, o que é uma fonte de alimento muito instável, né? Se tiver um bicho para caçar, a gente come, se não aparecer nenhum bicho para caçar, aí como é que a gente faz? Não tem um plano, né? Aí o resultado é que assim, o modo como eles arrumaram de prover os seus alimentos acaba sendo muito incerto. E é que acontece que muitas vezes eles não chegam a se tornar conscientes de algumas das coisas mais, por assim dizer, elevadas, né? Pode acontecer também que uma cultura esteja num grau mais elevado e depois ela rebaixe-se, né? Parece ser sobre algum aspecto que está acontecendo hoje, porque eu não sei porquê, mas em algumas das últimas 3 gerações aí, em algum momento as mães pararam de ensinar as coisas para as filhas, de modo que assim, tinham coisas que antigamente uma moça aí de 16 anos ela tinha que saber, por exemplo, costurar, bordar, cozinhar, cuidar da casa, muitas vezes cuidar de bebês também, porque as famílias eram mais numerosas, então o contato que ela tinha com crianças pequenas era intenso, né? Era bastante prolongado, inclusive. E em algum momento pararam de fazer isso aí, de modo que, sei lá, a gente encontra muitas mulheres assim, de 25 anos que estão pensando em casar, assim, não consigo arrumar um marido, né? Sim, mas e o que tu vai fazer se tu casar com ele, né? A pessoa não sabe fazer nada, não sabe fritar um ovo, né? Então, assim, a gente está realmente chegando no nível aborígene, né? Em que nós temos aí famílias dependentes do iFood, né? E dependentes do supermercado, e não há mais não há mais um arranjo padrão para isso, né? Claro, ele existe porque, na verdade, ele está espalhado na sociedade. Então, na verdade, a gente tem o agronegócio e aí tem o setor de produção de alimentos, a cadeia de suprimentos e tal, né? Mas, às vezes, esse processo de degradação ele pode ser mais geral, como parece ter acontecido com esses povos aí que eu mencionei. Mas vejam,
o homem, ele não possui apenas essas necessidades, né, de alimentar-se, proteger-se e reproduzir-se, que é, na verdade, um conjunto de necessidades que recai sobre os animais também. O ser humano também tem necessidades mais elevadas. Por exemplo, o ser humano é, de todos os animais, o único que parece ter consciência de que vai morrer um dia. Então, os animais morrem, mas o ser humano é o único que sabe disso. E agora? Essa é uma dimensão... A morte é uma dimensão de todos os animais, mas a consciência da morte... Parece que é só nós, né? Parece que é uma coisa própria da nossa espécie. E aí? A gente vai morrer, cara. Um dia a gente vai morrer. E não tem como a gente viver a nossa vida simplesmente ignorando que isso vai acontecer. Então, essa é uma outra coisa que é própria da natureza humana, que incide sobre ela pelo simples fato de ela existir. Então, a morte não é uma invenção cultural. A morte não é um construto cultural. A morte é uma realidade. Pelo simples fato de nós sermos seres humanos, nós somos mortais. Então pronto, aí, da mesma forma, diferentes culturas têm desenvolvimentos diferentes, né? Tem teorias e símbolos e mitos diferentes que falam sobre a morte. Por outro lado, nós também temos, num determinado momento, surge dentro de nós a consciência de que as nossas ações, elas têm efeitos que se prolongam no tempo. Então, os animais também têm uma certa noção assim, de ações desejáveis e ações indesejáveis, mas geralmente isso só acontece por causa de circunstâncias muito presentes, muito imediatas e muito pouco duradouras. Seria assim, o modo como ele vai se alimentar hoje, como ele vai conseguir seduzir a fêmea hoje, né? E como ele vai se proteger de uma certa ameaça hoje, agora. Cícero já dizia que uma das características da consciência humana é justamente que ela consegue projetar-se no futuro, né? E disso aí a gente consegue perceber como decorre uma certa consciência moral que o ser humano tem. Nós sabemos, pelo menos nós somos capazes de saber que as nossas ações vão ter um certo efeito, e esse efeito vai ser duradouro e inclusive ele vai incidir sobre as outras pessoas. Daí surge a necessidade de uma moralidade, que não é simplesmente um arranjo civil, um contrato social, né? Porque esse tipo de coisa os animais também têm, né? As abelhas têm até um sistema democrático, elas têm um estado democrático de direito, né? Porque elas têm um sistema de votação ali, né? As formigas também têm uma espécie de Ministério do Trabalho, né? Ali elas têm uma certa organização e tal. Só que assim, a gente percebe que a coisa começa e termina naquelas operações que elas estão fazendo ali, que tem como objetivo basicamente o de alimentar-se, proteger-se e reproduzir-se, né? No caso do ser humano, a nossa perspectiva moral muitas vezes se eleva para além disso, né? Eleva-se inclusive para a nossa comunidade compreendida não apenas como as pessoas que estão vivas nesse momento, mas talvez até aquelas que estarão vivas daqui a 1000 anos, por exemplo. Nós somos capazes de pensar nisso. E uma vez que nós somos capazes de pensar nisso, isso se torna inclusive um tema central em muitas culturas. Então, nisso, seguindo esse fio, né, existe uma diferenciação que acaba ocorrendo entre cultura no sentido mais rasteiro do termo, que incluiria a culinária, vestuário e o funk, né, e a alta cultura. E a alta cultura seria o quê? Seria o conjunto de reações que aquela sociedade enjambrou para reagir aos problemas e às tensões fundamentais que dizem respeito às partes mais elevadas da existência humana. Por exemplo, a consciência da morte, a consciência da moralidade, dos efeitos dos nossos atos, do destino último do homem, da finalidade da vida, etc, etc. Então, por exemplo, o ser humano tem como diria Aristóteles, né? Todos os homens tendem naturalmente ao conhecimento. Então o ser humano tem um desejo de ver e um desejo de conhecer as coisas como elas são. Beleza, como é que a gente vai fazer aí, né? Em primeiro lugar, como é que funciona o conhecimento humano? Em primeiro lugar, como Aristóteles diz nesse mesmo trecho aí, que é o começo da metafísica, ele vai explicando as coisas ali, ele começa com essa primeira frase, né? Pantoiton anthropon physei toeiden na ioregontai, né? Que todos os homens tendem naturalmente ao conhecimento. E depois ele vai desenvolvendo ali alguma coisa sobre o modo como o conhecimento humano funciona. E o modo como ele funciona é que nós temos o conhecimento que chega pela primeira vez através dos sentidos, ou seja, nós temos os estímulos sensoriais do mundo material. Isso aí entra em nós
e permanece em nós através da fantasia, né, ou imaginário, imaginação. E depois nós, por causa da combinação dessas coisas que permanecem dentro de nós, por termos recebido do mundo exterior, nós temos também a capacidade de certa forma, combiná-las, né, para projetar as coisas que são possíveis. E nessa atividade existe o arbítrio da inteligência. Então, eu estou fazendo um resumo bem porco aqui, porque não é esse o assunto, né? Mas o que é preciso entender aqui é aquele negócio que o professor Olavo dizia, que ninguém faz alguma coisa se ele não houver sido capaz primeiro de imaginá-la. Né? Então, ou seja, a nossa capacidade de conhecer a realidade, ela requer necessariamente a capacidade de imaginar as coisas. Né? De ter visto muitas coisas, ter apreendido sensorialmente muita coisa do mundo e depois ter sido capaz de combiná-la em possibilidades. Portanto, e que, aliás, um processo que media tudo isso e o torna comunicável é a comunicação através da linguagem. Então, nós percebemos que nenhuma civilização chegou a se desenvolver para atividades mais elevadas se ela não tinha antes uma boa e sólida poesia, uma arte poética, uma arte literária. Né? Porque, entre outras coisas, esse registro da linguagem, ele é aquele que provê o material já selecionado para as atividades imaginativas e intelectuais. Por outro lado, ele também dá uma linguagem mais ampla, mais profunda e mais eficaz para aquela cultura. E ele também trata de muitas dessas questões no nível justamente poético e imaginativo. Por exemplo, a origem do mundo, o destino do homem, né? Os grandes modelos a serem seguidos, etc, etc. Né? Muito da poesia primitiva de muitos povos nós encontramos esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, a poesia, por exemplo, ela faz parte não apenas da cultura, mas de um setor dela que é o da alta cultura. Está entendendo? Por quê? Porque ela vem para atender para lidar com certas tensões que são próprias do ser humano, mas não apenas no seu nível corporal, não apenas no seu nível animal e sensitivo, mas também naquilo que ele tem de mais elevado, na sua dimensão espiritual. Certo? Muito bem. Só que acontece que ao longo do desenvolvimento de várias civilizações, esse tipo de operação, esse tipo de solução de problemas, esse tipo de lida, né, com esses elementos da existência humana, eles podem sofrer processos de ascensão e de queda. Ou seja, as pessoas podem estar lidando bem com uma determinada coisa num determinado momento e depois elas passam a lidar mal com aquilo. E, portanto, são necessários certos indivíduos que são aqueles capazes de olhar para o estado em que a sua cultura se encontra e identificar que tem alguma coisa errada. E como eu falei, como o acesso que nós temos ao passado de muitas culturas geralmente vem das suas etapas mais desenvolvidas, justamente porque daí é que eles tiveram a ideia de deixar isso aí registrado, o modo como isso geralmente acontece não é deste modo que eu estou analisando agora, ou seja, observando os animais e as plantas e o mundo natural e dizendo que a gente não está fazendo isso aí. Não, na verdade, geralmente nisso aí o apelo é um apelo mais a um passado que lhes foi legado, né? E do qual ele percebe que aquele pessoal está decaindo. Geralmente a atividade é assim, antes a gente resolvia esses problemas melhor, agora vocês estão frescando demais. Certo? Muito bem. Só que para a pessoa ser capaz de fazer isso, é preciso que ela tenha uma certa formação, é preciso que ela seja uma pessoa culta, ou seja, cultivada. E uma das características dessa pessoa que é culta é justamente que ela não está presa à cultura da sua época. Ou seja, se, digamos, sei lá, em determinada época da história da China, um cara olhe para a cultura em torno e diz assim, isso aqui tá ruim demais, né? A gente vai ter que melhorar isso aqui. Baseado em que ele está dizendo isso? Geralmente é baseado numa época anterior em que as coisas funcionavam de maneira distinta. Só que para as pessoas que estão agindo naquela época mais degradada e estão fazendo parte daquela degradação, geralmente isso está fora de perspectiva, elas não estão pensando nisso, né?
E aí justamente a característica e a necessidade de ter pessoas bem formadas e pessoas cultas é justamente que elas sabem que o modo como a sua época está lidando com as coisas não é o único modo de lidar com aquilo. Eles sabem que o mundo tal como ele aparece sob a lente da cultura na qual eles estão inseridos naquele momento não é simplesmente a realidade. Tá entendendo? Eles não confundem o mundo com a sua cultura. Então, por exemplo, o pessoal que já viu minhas outras formações sabe, está acostumado com eu dar esse tipo de exemplo. Né? Na cultura brasileira contemporânea, nós temos basicamente 2 tipos humanos. Né? Acho que sim, 99% da população pode se encaixar ou em um ou em outro. Né? O primeiro é aquele cara que trabalha 5 ou 6 dias por semana, num emprego que ele ou odeia, ou detesta, ou desgosta, ou que pelo menos lhe é indiferente. Ou seja, ele até vou lá, mas eu gostaria que não tivesse. Aí ele trabalha a semana toda esperando que finalmente chegue o quê? O final de semana. Aí quando chega no fim de semana, ele pega uma parte do dinheiro que ele ganhou naquele trabalho que ele ou odeia, ou detesta, ou desgosta, ou lhe é indiferente. E aí cai na gandaia, né? Daí vai lá, toma cachaça, bate o Corsa, né? Derruba os cones da prefeitura, faz umas lives muito loucas no Instagram, manda mensagem para ex, né? Sobe na mesa e dança a Macarena, né? Você percebe como são exemplos de tiozão velho isso aí, né? As pessoas dançando a Macarena, né? Hoje em dia seria a dança do mosquitinho, né? Que eu fui informado que existe esse fenômeno cultural moderno aí. Nunca ouvi falar. Quem é que me disse isso aí? Foi numa das formações. Oi? Tem a muriçoca-soca também, né? Que mas essa já está um pouco ultrapassada, né? Não sei. Eu não devo confessar que eu não estou muito conectado, né? Nas novidades culturais. Aí beleza, daí depois vem o quê? Vem a pior coisa que poderia lhe acontecer, que é a segunda-feira, que é quando ele sai desse mundo idílico em que ele pode fazer esse montão de loucura e ele tem que voltar para a coisa que ele ou odeia, ou detesta, ou desgosta, ou lhe é indiferente. E aí tudo isso vem, né, numa sequência que vai dar numa espécie de macro final de semana, que é as férias, caso o seu emprego tenha férias, né? Então assim, não, eu trabalhar o ano aqui e tal, nossa, tá chegando as minhas férias agora que eu vou, né? Aí vai lá, faz uma viagem, né? Vai para não sei onde, vai para João Pessoa, né? Vai para lá no Rio Grande do Sul a nossa situação é terrível porque as nossas praias são simplesmente abomináveis, assim, é um negócio olha, a paixão do gaúcho por praia tem que ser uma coisa muito maior do que o resto do país, porque para considerar aquilo como digno do seu veraneio é terrível, né? Aí ele vai lá, né? Lá no Rio Grande do Sul ele iria para Cidreira, né? Se tem alguém gaúcho que depois vai ver essas aulas aqui, ele vai se identificar. Então é só para você, gaúcho, que está assistindo. Aí vai para Cidreira, Tramandaí, né? Essas coisas maravilhosas. Aí vai lá. Aí tem que voltar depois, né, para o trabalho de novo. É também um outro período de grande depressão, né? Voltar para o trabalho depois do fim das férias, né? Aí, beleza. E tudo isso aí inserido dentro de uma unidade maior ainda, que é da sua vida de trabalhador, porque depois vai haver o grande final de semana universal, que é a aposentadoria, né? Eu, quando era pequeno, se me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, eu responderia aposentado, né? Que realmente eu olhava para a vida assim e pensava, acho que o que a gente tem que é aguentar trabalhar durante um tempo para depois poder se aposentar. E aí, quando se aposenta é maravilhoso, né? Daí a gente ganha um dinheiro lá e tal e não precisa fazer nada. Ou não é um sonho isso aí, né? Aí a gente vê o que os velhos fazem quando se aposentam, né? Daí, esse dia eu fui fumar um cigarro ali, tava olhando para fora e tava, sei lá, 11h30 da noite, um velho fazendo Cooper, né? Em Campina Grande, assim. A única explicação para isso é a aposentadoria. Porque, assim, o desejo que a pessoa tem de fazer uma coisa tão caótica só pode vir de ela não ter mais nada o que fazer, né? Aí surge a véia do Zap, né? Aí surge o pessoal passando fake news, fazendo passeata, né? Todas essas coisas aí, indo pra frente do quartel, lá gritando com as Forças Armadas, né? Isso aí, assim, a aposentadoria é uma boa explicação para muitas dessas coisas, né? Muito bem. Aí, então, esse aí é basicamente o tipo de cidadão mais comum, né? O Shudra típico, né? Aí depois existe um outro tipo de caras, outro tipo de pessoa, que daí é um pessoal cabeça, meu. Aí é um pessoal assim, fora da curva, entendeu? É um pessoal assim, ó, demais, né? Um pessoal assim, ó, maravilhoso. São aquelas pessoas que no sábado à noite, em vez de ir tomar pitu e capotar o Corsa,
que eles fazem? Eles ficam em casa estudando. Nossa, esse cara pensa no futuro dele, tá ligado? Esse cara é sensacional. Certo, mas o que geralmente o Vaixha típico está fazendo, né? Ele está estudando o quê? Ele está estudando, dependendo da fase da vida, ou ele está estudando para um vestibular, ou ele está estudando para alguma coisa da faculdade, ou ele está estudando para um concurso. Né? E isso tende, no final das contas, aqui, a ter talvez um emprego que ele odeie menos e que certamente que ele ganhe mais. Ele até pode dizer, por exemplo, que ele gosta... eu gosto mais de direito do que de ser caixa de supermercado. Mas se o direito pagasse o mesmo ou menos que o caixa de supermercado, talvez a sua paixão pelo direito não seria tão intensa assim. Então, no final das contas, assim, o objetivo máximo é que, em vez de tomar pitu e capotar o Corsa, ele vai tomar whisky e capotar o Audi. Né? Esse é o máximo, assim, de elevação ele vai conseguir em relação a isso. E realmente, não sei vocês, mas a boa parte das pessoas que eu já conheci, isso aí era o plano pronto da sua vida desde a sua infância. E dificilmente eles pensavam em alguma espécie de ação que eles poderiam fazer e que tinha como objetivo alguma coisa fora desse quadro. Ganhar mais dinheiro, aliviar o sofrimento do trabalho. No máximo, existem aquelas pessoas durante a adolescência que até projetam alguma coisa no sentido do amor romântico. Né? Então, assim, não é necessariamente a finalidade é ganhar dinheiro, mas a finalidade é encontrar a minha alma gêmea. Né? E aí, assim, quando eu encontrar a mulher dos meus sonhos, né? O príncipe encantado, aí tudo vai ser maravilhoso. Esse é no máximo, mas esse tipo de ilusão não costuma demorar... aliás, não costumava, né? Porque hoje em dia existe, de fato, o velho baileiro. Não sei se tem aqui, deve ter, mas lá no Rio Grande do Sul tem abundantemente. Que são os velhos namoradores. Isso aí lá é uma epidemia. Não sei se aqui é uma sociedade mais sóbria, né? mais espartana, né? Mas lá, assim, realmente... À tarde, em cidades, assim, tu anda pelo centro da cidade, especialmente em torno do CTG, né, o Centro de Tradições Gaúchas, ou lugar de baile, assim, e tal, tu tem aquela multidão de adolescentes septuagenários, né? Que é uma cena que realmente faz a gente crer no pecado original, né? Faz a gente crer que a humanidade ela caiu de algum lugar. Mas, enfim, tem essa ilusão alternativa também. E por que as pessoas, em geral, são completamente incapazes de sair desse ciclo? Geralmente porque elas não foram cultivadas. Elas têm em si a possibilidade de conceber a vida humana como uma coisa que transcenda isso, mas elas são um terreno baldio. Claro, existem aquelas pessoas também que até foram cultivadas, mas que tacaram fogo na lavoura. Né? Ou seja, elas chegaram a desenvolver aquilo ali e meio que propositalmente, através do auto-engano, elas conseguiram destruir a sua própria... não destruir a própria consciência, porque isso é impossível, né? Mas assim, elas conseguiram rebaixar-se voluntariamente. Isso acontece também, tá? Mas para isso é preciso que a pessoa tenha um dia chegado a uma consciência superior, né? Que daí não é muito comum. A pessoa... que é capaz de fazer isso, né? A pessoa que é capaz de olhar para a sua cultura e enxergar que tem alguma coisa errada é justamente aquela que conseguiu ampliar o seu horizonte de consciência para além daquilo que todo mundo está fazendo, né? Acho que o exemplo mais notável das últimas décadas no Brasil é o nosso professor Olavo, né? Inclusive, tem coisas muito interessantes que ele falava a respeito. Por exemplo, tem uma recomendação que ele dá para os alunos aí que ele diz assim, alguma coisa nesse sentido, né? Não se associem e não se, por assim dizer, não se misturem com essa gentalha, né? De pessoas que vivem puramente para a matéria, cuja finalidade na vida ela se prende à matéria, porque com esse tipo de pessoa não há comunicação. São as pessoas que vivem para o dinheiro, as pessoas que vivem para o sexo, vivem para a comida, vivem para o prestígio, né? Vivem para a glória. Com esse tipo de pessoa, assim, não dá para se comunicar, porque é realmente como se a gente pertencesse a duas espécies diferentes. Muito bem. Então, essa atividade da crítica cultural, ela aparece em vários momentos da nossa civilização,
geralmente como um apelo a um outro momento em que a cultura não estava presa aos grilhões, a que ela está presa neste momento. Inclusive o professor Olavo fazia muitas das coisas que ele fazia em termos de crítica cultural, remetendo justamente a outras épocas do próprio Brasil, né? Mas, por outro lado, ele também percebia que existiam problemas estruturais na cultura brasileira, então ele trazia elementos de culturas estrangeiras, de fora do Brasil. Aí, por outro lado, ele também pertencia que na própria cultura ocidental dos últimos séculos havia também vários problemas, e às vezes ele trazia coisas de fora ainda, né, da cultura ocidental. Então, ou seja, existe sempre essa dinâmica aí entre a limitação do presente, né, do aqui e do agora, e, por outro lado, o elemento que transcende, abarca e, de certa forma, provê um novo campo de referência, provê um novo quadro no qual aquela cultura vai ser compreendida, né? Isso aí é parte da crítica cultural. Bom, acontece que, hoje em dia, e quando eu falo hoje em dia, já é a época mais ou menos em que o professor Olavo começou a sequer estudar as coisas, a gente vive num estado de degradação que é particularmente interessante do ponto de vista histórico. Porque o que a gente nota é que, pelo menos o que eu creio notar, é que na nossa cultura existem certos procedimentos que, assim, eles estão num outro nível, até comparado com o que geralmente acontece nas épocas de degradação. Porque se a gente for observar o modo como a nossa cultura tenta lidar com certos aspectos tensionais da experiência humana, não é dando uma solução ruim para ele, mas é fingindo que o problema não existe, convencendo as pessoas de que a tensão não existe. Então, por exemplo, como nós vamos lidar com a tensão do ser humano ante a consciência da sua mortalidade? A solução moderna nós não vamos pensar nela. A solução nós vamos simplesmente ignorar o fato de que a morte existe. Então, por exemplo, esse roteiro de vida aí os dois brasileiros, né, que nós temos, a gente percebe que são vidas assim, orientadas com base na ideia de que a morte não haverá, que a morte não virá, né? Tem um trecho maravilhoso do Monsenhor de Ségur, naquele livro dele, O Inferno, né, que ele conta a história de um padre que estava no confessionário e aí tinha 2 militares jovens lá que estavam chegando, estavam passando por perto, né? Daí 2 militares franceses do começo do século XX, né? Então eram 2 ateus que se acreditavam muito inteligentinhos, né? Aí um deles assim, vai lá e te confessa pro padre, né? Para com isso, louco, né? Não, vai lá, tá, eu vou mesmo, eu vou ficar olhando, né? Aí se fosse hoje, talvez eles até pegassem e filmassem pra botar na internet e tal, olha só, foi a nossa pegadinha, né? A pegadinha do padre, fui me confessar, veja o que aconteceu, né? Aí tá ali a chamada pro canal. Aí ele foi lá, daí ele começou a falar umas coisas lá e o padre perguntou, você é militar, né? Tá com quantos anos? Tantos anos. O que você tá fazendo agora? Eu tô ali na escola militar e tal, pra me formar, sei lá, sargento, uma coisa. Bom. O que vai fazer depois? Depois eu vou, talvez, fazer um concurso pra, sei lá, tenente, né? E depois? Depois eu acho que eu vou casar, né? Porque eu acho que eu já vou estar meio que na idade. E depois? Depois eu vou ver se eu me mudo pra tal lugar, né? Pra ser um lugar melhor, assim, talvez construir uma casa, né? Pra eu estar ganhando mais dinheiro, né? Aí depois, sei lá, acho que eu vou tentar ir pra general, uma coisa assim. E depois? Depois acho que daqui a alguns anos vem a minha aposentadoria, né? Então, e depois? E foi indo assim até o momento em que, depois disso, aí provavelmente foi a primeira vez que aquela pessoa se deu conta de que ela morreria. E de que ele tinha toda a sua vida muito bem planejada, como se isso nunca fosse acontecer, como se esse próximo capítulo nunca fosse chegar. Então, isso não é, claro, um apanágio do Brasil, né? Isso é uma coisa que acontece também na cultura de outros países, em que a solução dada para a tensão, ou pelo menos o modo de lidar com a tensão, é simplesmente não lidar com ela, é fingir que ela não existe. Como nós vamos lidar com a tensão que existe entre homens e mulheres? Né? Porque homens e mulheres eles são muito diferentes. Muitas vezes assim, são duas metades da espécie quase que incomunicáveis. Né? E
E é uma tensão assim, que ela nunca chega a se resolver, mas a gente cria meios de lidar, né, com isso aí. Como que a gente vai lidar com isso? A gente não vai lidar, porque homens e mulheres não existem. Homem e mulher são simplesmente construtos sociais. A gente não tem que lidar com isso, porque isso na verdade é uma ficção. Não existem homens e mulheres. Tá entendendo? Como que a gente vai lidar com o problema básico de que as pessoas só conseguem se inserir na sociedade na medida em que elas conseguirem prover um certo valor para a sociedade? E esse valor vem, de certa forma, através do trabalho. Como que nós vamos solucionar isso? Ignorando isso e, na verdade, desvinculando a renda do trabalho. Em que daí nós temos o Estado assistencialista, né, em que permite que muitas pessoas vivam simplesmente da assistência do Estado. Isso é simplesmente ignorar esse problema. Acontece que isso continua fazendo parte da natureza humana. Né? Nós temos a necessidade de nos sentirmos úteis. Aliás, não só de nos sentir, mas de sermos úteis de fato, de ajudar as pessoas, de sermos relevantes. Né? Não, nós vamos criar um sistema aqui em que isso não vai mais entrar em consideração. Como que nós vamos resolver o problema da tensão entre a coletividade e a individualidade? Ou melhor dizendo, entre o indivíduo e o Estado? Porque toda coletividade, ela gera naturalmente lideranças, e essas lideranças podem se corromper. Como que nós vamos resolver isso aí? Simplesmente desfazendo o sistema político e criando o governo global, né? Que é uma espécie de tecnocracia, né? Em que as pessoas não sabem por quem estão governadas, por quem elas são governadas, e aí, portanto, não existem mais estados nacionais, não existem mais guerras, tudo foi solucionado, mas foi solucionado, como é que o problema político vai ser solucionado? Acabando com a política. Não existe mais política. Como que a guerra dos sexos vai ser solucionada? Não existe mais sexo. Tá entendendo? Ou seja, é uma etapa particularmente doentia da história da humanidade. E muito do que nós estamos tentando fazer aqui é justamente prover uma série de perspectivas que vêm de uma época em que a cultura não se orientava dessa forma. Que na verdade não é um orientar-se, é um desorientar-se. Né? Então nós vemos que tudo está muito velozmente caminhando para isso, né? Mas aquilo a que nós estamos convidando as pessoas que estão interessadas nisso aqui é justamente assim. Em primeiro lugar, saibam que nem sempre foi assim. Saibam que isso não é normal. E saibam, inclusive, que nós não somos obrigados a cooperar com isso. E nós também não somos obrigados a simplesmente padecer essas coisas. Ou seja, sim, a cultura contemporânea está caminhando para isso. As pessoas estão de fato enlouquecendo, elas estão de fato vivendo as suas vidas simplesmente ignorando dimensões fundamentais da existência. Mas acontece que nós temos a liberdade hoje de olharmos para o passado e entender como eles entendiam as coisas. No tempo em que eles ainda entendiam alguma coisa. Né? Certo? E é a isso mais ou menos, é a isso que nós estamos os convidando, justamente. Né? Então, eu quis dar essa introdução à atividade da crítica cultural para vocês entenderem mais ou menos de onde saem esses temas e de onde sai o nosso interesse por esses temas. Né? Ele vem, no final das contas, dessa consciência de que o ser humano possui uma natureza, essa natureza ela é cheia de tensões e a nossa cultura já foi uma que proviu, né? Soluções maravilhosas para isso aí, né? De modo que nós já atingimos assim graus muito elevados de desenvolvimento cultural e depois a coisa decaiu, mas não quer dizer que a gente precise necessariamente cair junto. Então, esses temas variados dos quais nós vamos falar são assim, são pequenos, são, por assim dizer, pequenos fachos de luz que nós estamos tentando produzir, né? Ou pelo menos que nós estamos tentando receber do passado para o presente. Então, o que a gente espera é, claro, que todas as pessoas estejam na formação, né? Na formação básica, no intermediário, de modo que estejam estudando de maneira mais consistente, porque essas coisas têm um processo mais... como é que eu posso dizer? Mais ordenado, né, que é necessário para esse cultivo do qual eu estava falando, para essa cultura da qual eu estava falando. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai tentar fazer aqui é justamente ir ampliando a nossa perspectiva.
Tá entendendo? Sobre todas as áreas da cultura que estão prejudicadas e o modo como na nossa tradição as coisas se faziam diferentemente. Certo? Então, perguntas, dúvidas? E aí, todo mundo entendeu tudo? Tá tudo certo, né? Muito claro. Foi claro a explanação, a linha de raciocínio foi boa. Muito bem. Então, acho que era isso. Muito obrigado a todos pela sua presença, pela sua audiência e pela sua paciência, né? E voltamos semana que vem.